Olá, que Deus abençoe a todos. Nós vamos trazer uma mensagem hoje que vai ser uma bênção. Não abandone a fé. Ame de todo o coração Jesus, porque a gente prova que ama quando obedece, quando suporta as lutas. Mas antes de nós irmos para a mensagem, eu peço para você com todo carinho, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal, nos ajude no crescimento do canal. Vamos para a mensagem? Não abandone a fé. Jesus te ama. Lucas capítulo 22, do 50 ao 51, que diz assim: Um deles feriu com a espada um empregado do grande sacerdote, cortando a sua orelha direita. Mas Jesus ordenou: parem com isso. Aí tocou na orelha do homem e curou. Você vê que a primeira coisa que a gente vê aqui é a briga. Você vê que a briga leva a pessoa à destruição. Por exemplo, nenhum casamento acaba da noite para o dia. Começa onde? Na briga. E aí vai terminar em divórcio, vai terminar em destruição. Então nós temos que tomar cuidado com a briga. Nós temos que não se entregar à vontade da carne para não brigar, porque a realidade é que muitas das vezes a pessoa ela briga por causa da vontade da carne e acaba tendo prejuízo. E aqui no caso a briga surgiu para quê? Para que o Senhor Jesus não cumprisse o propósito dele de salvar a humanidade. Então, por isso que surgiu a briga, aquela confusão toda, mas Jesus, ele acabou com a briga. Ele foi lá, pegou a orelha lá do soldado que foi cortada, pegou e colocou no lugar. Foi o primeiro transplante da história. Então, nós temos que acabar com a briga, como o Senhor Jesus ele está nos ensinando. Porque a briga vai levar à destruição. A briga vai fazer com que a pessoa venha sofrer perdas. E se você não quer perder nada na sua vida, fuja da briga. E a realidade aqui é que a briga surgiu para que o propósito do Senhor Jesus fosse parado. Mas o Senhor Jesus entendeu e acabou logo com a briga e curou o soldado que tinha a orelha cortada. Então, a gente tem que saber lidar com certas situações para não brigar. Porque quando a pessoa briga, ela perde com Deus, ela perde a bênção de Deus. Você vê que Pedro, ele estava o quê? Ele estava armado, ele estava com uma espada. E aí, trazendo até para os dias de hoje, né? As pessoas falam sobre porte de arma. O problema não é o porte de arma. O problema é a pessoa usar a arma na hora errada. Que se a pessoa usar a arma para se defender, não tem problema nenhum. Porque ela está defendendo a vida dela, a vida dos familiares dela, das pessoas que ela ama. Isso é direito, né? Você vê lá em Êxodo, no capítulo 22, fala que o ladrão que rouba a casa à noite e o dono mata, não será culpado pelo sangue. Você vê que na palavra de Deus está claro que você pode ter o porte de arma. O problema é a pessoa usar da forma errada e o problema é a pessoa, às vezes, não ter calma. Porque a pessoa armada, ela precisa ter calma. Porque se for uma pessoa nervosa andar armada, aí não tem como. Porque ela vai fazer besteira. Então,
A pessoa com temperamento forte, explosivo, esse tipo de pessoa, se andar armado, vai trazer prejuízo. Então, a gente tem que ter sabedoria para que a gente venha discernir o texto. Eu já vi pastores usando desse texto para falar contra o porte de arma, e tá errado. Você vê que o Senhor Jesus, se o problema fosse o porte de arma, ele tinha chamado a atenção de Pedro, quando ele sabia que Pedro estava armado, que estava com a espada. Mas ele não chamou a atenção de Pedro porque ele estava armado. Ele chamou a atenção de Pedro porque ele usou da hora errada. Então, a gente tem que entender a palavra de Deus, a gente tem que ter sabedoria. E a realidade é que muita gente, por causa de uma ideologia política, acaba usando texto da Bíblia fora de contexto para defender a sua teoria. E a gente tem que ficar na simplicidade da palavra de Deus. Você vê que Deus, o Senhor Jesus, chamou a atenção de Pedro, por quê? Porque Pedro agiu de uma forma errada, não era para ele sacar a espada. E no caso aqui, eles estavam debaixo da liderança do Senhor Jesus. Então, nós temos que obedecer a direção de Deus. E no caso aqui, Pedro, ele não obedeceu a direção de Deus, ele foi querer fazer do jeito dele. E o que acabou acontecendo? Acabou cortando a orelha de Pedro, do soldado, corrigindo. Aí você vê, se o Senhor Jesus não tivesse colocado a orelha do soldado no lugar, não tivesse curado o soldado, com certeza Pedro ia morrer. Ele ia para a prisão e os romanos iam matar ele. Porque ele agiu contra a vida de um soldado romano. Então a gente tem que analisar o texto. A gente tem que estudar a palavra de Deus. A gente não pode inventar as coisas. E a realidade é que, às vezes, a gente vê as pessoas querendo inventar, usar de passagens bíblicas separadamente, tirar fora de contexto para poder justificar o seu erro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, voltando aqui para o propósito, você vê que o diabo, ele criou a situação ali para que o Senhor Jesus viesse o quê? Sair do propósito de salvar a humanidade. E a realidade é que muita gente, ela tem parado os propósitos de Deus na vida dela por causa de uma situação, por causa de uma briga, por causa de um erro de alguém. E isso isso surge para quê? Para desviar a pessoa do alvo, para desviar, para parar a pessoa do propósito. Você vê que muita gente abandona o propósito por causa do orgulho. Ah, isso aí eu não aceito não. Por exemplo, eu me lembro uma vez que o pastor falou para uma pessoa, fulano, tá precisando, a pessoa era auxiliar de pastor, a pessoa era pastor e estava precisando lavar o banheiro da igreja. Aí o pastor pediu para ela lavar o banheiro da igreja porque não tinha ninguém para lavar, não tinha obreiro, não tinha nada. Aí a pessoa foi lavar e depois ficou ofendida porque o pastor pediu para a pessoa lavar o banheiro da igreja. E aí a pessoa, não, eu sou formado, eu sou isso, sou aquilo. Mas se a pessoa ela se colocou para fazer a obra, se ela se colocou para servir a Deus, ela tá ali para ajudar.
Mas muitas das vezes, por causa do orgulho, eu não vou limpar a igreja, não. Ué, a igreja da casa de Deus precisa limpar, alguém precisa limpar. Mas a pessoa muitas das vezes se orgulha pela posição, pelo dinheiro que ela tem e não aceita limpar a igreja. Isso é um orgulho que precisa ser arrancado. Você vê que muita gente abandona o propósito, abandona a fé por causa do erro do homem. Não, Deus não tem culpa do erro do homem. Muitas das vezes a pessoa acaba descontando em Deus. Acaba ficando ofendida. Ah, porque o pastor não falou comigo. Ué, você vai para a igreja para buscar Deus ou depende que o pastor fale com você? Então você tem que tomar cuidado para que o orgulho não venha tomar conta do seu coração, para que o orgulho não venha te parar. Eu me lembro uma vez que eu fui querer comprar uma Bíblia na igreja, na época eu era obreiro, aí eu pedi o desconto, aí o pastor deu um desconto pouco para mim, e aí eu falei, poxa, tá fazendo distinção, para uns ele dá um desconto bom, para outros não dá, e eu fiquei ofendido com aquilo. Mas Deus foi tão bom que usou uma pessoa para me dar a Bíblia que eu queria, sem pagar um centavo. Aí eu vi que eu estava errado. Que eu estava botando tudo a perder por causa de um orgulho besta. É o que acontece. Muitas das vezes a pessoa deixa de ser obreiro, deixa de ser pastor por causa de um orgulho besta. Para de fazer a obra por causa de certas coisas que acaba prejudicando ela, prejudicando a vida dela. Você vê, por causa de uma Bíblia, eu já estava pensando em parar de fazer a obra de Deus. Não, para com isso. Nós não temos que parar. Seja lá o que você estiver passando, seja a humilhação que você passou na igreja, você não pode parar, você não pode parar o propósito. Ah, pastor, mas me humilharam lá na igreja que eu estou, então vai procurar outra igreja. Vai para outra igreja, mas não pare o propósito. Não pare de buscar Deus, não pare de fazer a obra de Deus. Se na sua igreja que você está, você foi injustiçado e você não suporta aquela situação, vai procurar outra igreja, mas não pare de fazer a obra de Deus. Porque a pessoa que faz a obra de Deus, pode ter certeza, vai receber uma recompensa. A pessoa que faz a obra de Deus, Deus abençoa. E você vê que não é errado. Se você está tendo um problema em determinado lugar, você quiser mudar de igreja, você muda. O que não pode é você descontar em Jesus, abandonar a palavra de Deus. E é até bíblico, né? Porque a Bíblia conta lá no livro de Atos que o apóstolo Paulo, ele estava fazendo a obra junto com o Barnabé. E eles se desentenderam. E ali cada um seguiu o seu caminho. Cada um foi fazer a obra de Deus separado, porque eles não estavam entrando em concordância. Né? E uma coisa que eu até estava conversando com o pastor esses dias, que às vezes a Bíblia manda fazer e a gente não faz. A Bíblia fala que se o teu irmão pecar contra você, você tem que chegar para ele e repreender. E muitas das vezes as pessoas passam injustiça, a gente passa uma injustiça dentro do ministério e a gente não vai lá falar. Porque a gente não sabe, a gente não é ensinado e muitas das vezes a pessoa não tem estrutura emocional para repreender outra pessoa sem brigar. Porque uma coisa é você brigar e você ofender aquela pessoa que te ofendeu. Outra coisa é você ir lá conversar e falar, olha, isso está errado, porque a palavra de Deus fala isso e isso. E eu estou vendo que essa atitude que está aqui acontecendo é uma atitude injusta. A gente não é ensinado a falar isso, a fazer isso. E a Bíblia manda, se teu irmão pecar contra você, vai lá e repreende.
né? Se ele se arrepender, você ganhou. Se não, o que acontece? A gente tem lideranças, muitas das vezes, que agem erradamente e não são repreendidas. Porque todo mundo se cala. E quem está por fora do assunto, normalmente fica contra quem não é o líder, né? Fica contra quem saiu. Mas se você está numa situação dessa, é melhor até você sair e ir para uma outra igreja, buscar Deus, guardar seu coração, né? Perdoar quem errou com você e vai fazer a obra de Deus em outro lugar, porque tá cheio de igreja por aí, igrejas boas, as pessoas são de Deus, independente do título da igreja, da quantidade de pessoas. As pessoas são de Deus, estão lá fazendo a obra, e você vai ser bem-vindo, com certeza, em alguma dessas igrejas. O que não pode é você parar de buscar a Deus, você deixar de buscar a Deus por causa do homem, né? Do erro das pessoas. Porque a realidade é que as pessoas erram, você também erra, eu também erro. E se a gente for ficar... A pessoa, a gente abandonar Jesus por causa do erro de todo mundo, todo dia a gente vai abandonar Jesus. Todo dia. Porque todo dia alguém erra e a gente também erra. Então, a importância da gente viver a palavra de Deus como está escrito, né? Como o pastor falou aqui, não só é o que alguém prega, porque eu prego, ele está pregando aqui um versículo, mas eu preciso conhecer a palavra toda. A gente precisa entender a palavra de Deus, o sentido dela. Amém? Então, não abandone a fé. Seja lá o que você está passando. Busque a direção de Deus, porque Jesus te ama. Ele quer o melhor para você. Porque muitas das vezes o diabo arranca a pessoa de dentro da igreja por causa de uma ofensa. A pessoa não guarda o coração. Então tome cuidado. Às vezes a pessoa passa por uma situação dentro da igreja e aí o pastor ou o líder fala de uma forma que ela não gostou e a pessoa fica magoada. Não, para com isso. Não pare o seu propósito. Não pare de buscar a Deus por causa do erro das pessoas. Porque quem errou foi a pessoa, não foi você. E muitas das vezes a gente, analisando os casos que a gente tem ouvido, às vezes a pessoa abandona Deus por causa de besteira, por causa de uma coisa fútil. Ah, porque não fez do jeito que eu quis, eu abandonei. Para com isso. Para de orgulho. O orgulho é uma coisa tão séria que eu não sei se você sabe que a maioria das pessoas que moram na rua tem casa e elas não voltam para casa por causa do orgulho. Foi por causa de um orgulho que um anjo de luz passou a ser anjos de trevas, por causa do orgulho. Então, despreze esse sentimento dentro de você, não aceite isso, porque se você alimentar isso dentro de você, você vai sofrer destruição, vai ter perdas. Então, busque a Deus, não pare de buscar. Vamos orar agora? Vamos falar com Deus? E eu peço para você, pegue um pedacinho de pão, dá um pause na gravação e vai lá pegar um pedacinho de pão, que nós iremos orar e clamar. Vamos clamar a Deus agora no nome de Jesus. Poderoso Deus e amado Pai, meu Deus, eu invoco o Teu poder agora na vida dessa pessoa que está ouvindo essa gravação, que está pensando em sair da igreja porque passou por uma ofensa, porque passou por uma injustiça. Meu Deus, eu clamo a Ti, Pai, e te peço que o Senhor venha com o Teu poder, Pai, restaurar o emocional, que o Senhor venha, meu Deus, trazer paz, que o Senhor venha, meu Deus, dar direção, meu Deus, porque muita gente sai da Tua casa, muita gente se afasta da Tua presença porque um dia foi ofendida.
porque um dia teve uma experiência ruim, meu Deus. Então eu te peço por essas pessoas, Pai, tem misericórdia, perdoa os pecados, Pai, e ajuda elas a se firmarem no Senhor, Pai. É o que eu te peço no nome de Jesus, e te peço também que todo mal da vida dessas pessoas agora, da vida dessa pessoa que ouve essa gravação, que todo mal que saia em nome de Jesus. Levante o pão para os céus agora, meu Deus, em nome de Jesus eu consagro esse pão. Que esse pão que é levantado aos céus eu consagro no nome de Jesus. E quando essa pessoa comer desse pão, ela vai experimentar do teu poder, do milagre, para a glória e louvor do teu nome. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Pode comer do pão aí com fé. Coma aí. Coma aí do pão. E receba a cura, a bênção no nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela sua atenção. Um forte abraço e fica com Deus.